Você falou sobre a irmã Maria, né? Que é a mãe do irmão Lucas, a sogra da Ceiça, né? Estão aqui conosco nessa noite. Vamos dizer para ela bem-vinda, irmãos. Como é que vai ser? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja vem servir. Vamos aqui, irmãos. Vamos lá para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 13. A partir do 47. Mateus 13, 47. Glória a Deus. Os irmãos perdoem pela tosse que eu estou em irritaçãozinha aqui na garganta. A partir do versículo, capítulo 13, Mateus, a partir do 47. Diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao ar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Irmãos, nós já estamos finalizando essa sequência de parábola. Nós já estamos finalizando. Acredito que mais uns 3 ou 4 a gente conclui essa sequência de parábolas. Então, eu acredito que umas 3 a 4 ainda de parábola a gente conclui a respeito dessa sequência de estudo, de meditação sobre as parábolas. E hoje eu trouxe uma parábola assim bem lá no fundo do baú. É uma parábola que está entre outras parábolas. E ela começa dizendo o seguinte: igualmente, o reino dos céus, igualmente igual a outras, né? Igualmente por quê? Porque não é diferente de outras parábolas. Então Jesus ele falou muitas vezes por parábolas. E ele falava por parábolas com o objetivo de causar interesses naqueles que tivessem realmente um pouquinho de desejo das coisas de Deus. Porque a parábola ela dificulta para quem não quer.
entendo nada. Aí saiu e tal, para mim embora isso aí. Então, o que a parábola causa? Ela causa em nós o desejo ou o desprezo. Ou eu tenho mais desejo de entender a fundo o que aquela parábola quer dizer, ou eu simplesmente ignoro aquilo e não quero saber. Então, o Espírito Santo, essa noite, ele pode ir a fundo e nos ensinar o que realmente essa parábola quer dizer, sim ou não? Eu vou pedir uma coisa para os irmãos, tá? O Diácono Paulo está ali com o microfone, tá bom, irmãos? Ele está ali, o microfone está com ele. Os irmãos que sentirem o Espírito Santo, sentirem de Deus, de citar um texto da palavra de Deus, não se reprime, não se feche, viu? Deixa Deus te usar, tá bom? Ou se alguém tiver alguma dúvida, também não se reprime, não se feche, não saia daqui com nenhuma dúvida, certo? Pode ser que saímos aqui com alguma dúvida, mas o objetivo principal é deixar tudo esclarecido, tá certo? Então vamos lá. Igualmente, o reino dos céus, eu vou fazer uma pergunta aqui: o que é o reino dos céus para você? O reino dos céus. O reino dos céus é os céus. Não. Como é que está dizendo a palavra? O reino dos céus ou o reino dos céus? Como é que diz a sua Bíblia? Reino dos céus. Não é o reino do céu, não. É do céu ou do céu? Dos. É diferente o reino dos céus para o reino do céu. Sim ou não? Se eu disser o reino no céu, eu estou dizendo o quê? O que eu estou dizendo? Que o reino é Do céu. no céu. E se eu disser o reino dos céus, eu estou dizendo o quê? Do céu e da terra. Que o reino é do céu? O quê? Que o reino é do céu. Tá certo? Se eu disser assim, eu sou do Piauí, ou eu sou do Piauí, ou estou no Piauí, não é diferente? Eu sou do Piauí, mas não estou no Piauí, tá certo? Então, o reino dos céus é diferente do reino dos céus, tá bom? A gente fala assim que algumas pessoas eles têm a palavra reino dos céus como se fosse o reino do céu, né? Não é do céu, é do céu. Ou seja, o rei desse reino, ele mora no céu. Por isso que o reino é dos céus. Quem é o rei desse reino? Quem é? Glória a Deus. Mas quem é o rei que foi estabelecido? Vamos dar uma volta aqui na Bíblia. Vamos ter que recorrer em outra passagem aqui. Lucas capítulo 19, versículo 12. Quem pode ler para nós? Isso. Está escrito: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Isso. Nós temos que recorrer a outro texto para entender. Tá certo? O que a parábola está dizendo aí? Vamos mastigar bem de jeitinho. O presbítero Adilson teria como colocar no projetor? Ficaria bem para mim, principalmente essa passagem de Lucas capítulo 19, versículo 12.
Porque nós estamos falando o seguinte: o rei dos céus, certo? Quem é o rei desse reino? Quem é? Jesus é o rei desse reino, né? Jesus. Pastor, me prova que Jesus é o rei desse reino. Lucas capítulo 19, versículo 12, que o nosso amado evangelista Augusto acabou de ler, mas eu quero que põe no projetor ali, só para a gente entender melhor esse texto, tá? Vamos lá. Enquanto isso, vamos lá. Um certo homem nobre partiu para uma terra remota. Quem é esse homem aqui? Jesus, isso. A fim de tomar para si um reino, Então ele é rei. Sim ou não? Se este homem, essa palavra aqui, ele saiu a viajar, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Está claro o texto? Quem é esse homem nobre daqui dessa parábola? Jesus. Onde é essa terra remota? O céu, nossa, tem isso. Então Jesus foi para uma terra remota? Foi. Para onde? No céu. Está aqui. Se esse texto fala de Jesus, então essa terra remota é o céu. Para onde que Jesus foi? Onde é que Jesus está agora? Ele está na posição de Jesus no céu agora, nesse momento. Sentado à direita de Deus Pai. Ele foi visto, capítulo 7 de Atos, ele foi visto por Estevão, à direita de Deus. Então, esse certo homem, ele viajou para uma terra remota, o céu. E ele foi fazer o que no céu? Ele não, aqui no contexto aqui, o que ele foi fazer lá? Tomar um reino. A fim de tomar para si o reino e voltar depois. Ele vai voltar depois, sim ou não? Quando? Quem tem nada aí? Não tem nada. A qualquer momento ele volta. Disseram que é agora em 2028, né? Já profetizaram já. Mas já erraram tantos, né, irmão? Vai errar de novo. Mas ele voltará. Porque ele foi para uma terra remota. Ele está no céu. É a terra remota. Aí ele vai voltar no reino. Olha. Então, se o texto está dizendo que ele voltará com o reino, presta atenção. Quem está participando sempre dos estudos, quem está meditando pela palavra de Deus, vai saber o que eu vou dizer agora. Presta atenção. Então, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. Esse voltar depois é do arrebatamento ou depois da grande tribulação? Não. Depois da grande tribulação. Tá? O contexto está falando da volta, que ele vai voltar para estabelecer o seu reino, ou seja, o milênio, o reino de 1000 anos. Esse reino de 1000 anos é para nós? Onde é que você vai estar durante esses 1000 anos? No céu. O reino de 1000 anos não é para você, igreja, nem para mim. Porque a nossa posição diante de Deus é posição de privilégio. Nesses 1000 anos que Cristo governará esse mundo, por meio de Israel, a igreja estará com ele no céu. Tudo certo? Alguma dúvida? Levanta o dedinho, pode fazer a pergunta, a colocação, fica à vontade. Até aqui tudo certo?
Então vamos lá. Então, quando ele retornar, primeiro ele vem agora, ele vem a qualquer momento. Mas não sei se eu falo, lembra? Ele vem a qualquer momento. Quando ele vem a qualquer momento, para quê? Para arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja. O mundo vai ver quando ele arrebatar a igreja. Ele vai ver a igreja subindo, vai ver? Não. Vai ser como? Escada, na Bíblia já diz. Também. Irmão, não dá nem de pensar no arrebatamento. É tão rápido que no piscar de olhos nós estaremos com o Senhor. Não é maravilha? A gente tem que andando pelas ruas, pensativo, cheio de dívida. Meu Deus. Aí fica tudo para trás. Né? Você vai aqui dirigindo seu carro de repente. Eu acredito o seguinte. Eu acredito que na questão do arrebatamento, tem um filme, Deixados para Trás, um filme muito antigo, que mostra acidente, né, coisas terríveis acontecendo, que o povo está aparecendo. Mas eu acredito, eu particularmente acredito, que no arrebatamento o Senhor vai criar um meio de evitar qualquer tipo de catástrofe, entende? Imagina, um crente vai fazer uma viagem. É um pensamento meu aqui. Imagina um crente vai fazer uma viagem, tá? Imagina o João Neto vai sair daqui e vai fazer um passeio lá na Bahia. Está marcada essa viagem. E vai ser no dia do arrebatamento. O que o Senhor vai fazer com ele? O que o Senhor pode fazer? Pode atrasar essa viagem, sim ou não? Ou o Senhor tem poder para isso? Para evitar que os jornalistas peguem a estrada? Eu não tenho. Aí o crente, às vezes, aí vem lá um gripe, um negócio, ficar em casa, alguma coisa, eu sei que eu acredito que alguma coisa vai acontecer para que não haja nenhum tipo de desastre, né? Então vamos lá, aqui no contexto, ele volta depois para estabelecer o seu reino. Reino de quanto tempo? 1000 anos. Reino de 1000 anos. Exato. Então vamos lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, vamos lá. O reino de Deus não é o céu. Tá? O reino de Deus é exatamente esse período de 1000 anos. Tá bom? É os 1000 anos a estabelecer. Quando João Batista vem pregando no deserto a respeito do reino de Deus, o que ele estava pregando, pastor Francisco? Era o céu? Não. Ele estava pregando o reino de Deus, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. Agora vem uma segunda pergunta. O reino de Deus, embora seja do céu, nós fazemos parte desse reino, sim ou não? Sim. Nós fazemos parte desse reino. Todos vocês fazem parte desse reino. Tá? Qualquer pessoa que vir aqui e levantar a mão e aceitar Jesus, ele já entrou no reino de Deus. Entendeu? Qualquer um. Você está pregando evangelizando na rua. Alguém aceitou Jesus? Aceitou. Pois essa pessoa está entrando no reino de Deus. Aí, pastor, mas pode entrar no reino de Deus de qualquer jeito? Não é para entrar. Claro que qualquer pessoa que entrar no reino de Deus deve ter uma vida transformada. Mas na realidade não é assim. Porque o reino de Deus, presta atenção, vamos voltar para o texto aqui de Mateus. Olha lá, o jovem amado. Mateus 13, é isso? 47, 13 e 47.
Igualmente, o reino, presta atenção, igualmente o reino dos céus. Pastor, o senhor está falando do reino de Deus e o reino dos céus. É diferente? É diferente. Então nós temos o reino de Deus, nós temos o reino dos céus. O reino de Deus é o reino que Cristo vai trazer a este mundo e vai estabelecer em humanos. É o reino de Deus. E o reino dos céus, pastor Francisco, o que é? O reino dos céus é onde o rei está. Onde é que o rei está? Céu na terra. Isso. É o reino dos céus. É um reino diferente. Todo cristão, qualquer pessoa que aceitar Jesus como Salvador, ele faz parte do reino dos céus. O reino de Deus, do reino dos céus. Mas não fala do reino dos céus. Por que qualquer pessoa que aceita Jesus faz parte do reino dos céus? Por que, pastor Jesus? Porque, olha para a palavra, presta atenção. É semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Presta atenção. Se esse reino dos céus fosse o céu, você acha que entraria toda qualidade de peixe? Eu vou fazer uma pergunta para você. No céu entra todo tipo de coisa? Entra ou não entra? Não entra. Mas no reino dos céus entra? Entra. Aqui na igreja nós só aceitamos quem é salvo? Não. A gente só aceita quem é um crente. Tem que ser. Sim, a gente quer que todos sejam crentes, que tenham um testemunho, que tenham uma vida com Cristo. Mas a pergunta é: todo mundo que está aqui conosco, que congrega aqui, são santos? Vão subir para o céu? Não. Porque aqui tem todo tipo de peixe. Tem toda a qualidade de peixe. Tá? Aqui tem surubim, aqui tem coromatã, tem tilápia, tem o que mais? Tem piabinha, né? Acho que eu sou piabinha. Só não tem traíra, né? Tem traíra, meu Deus do céu, tem toda espécie de peixe. Peixe, bom peixe, tem mante, pensa no peixe. Eu não gosto. Tem tudo, tem todo tipo de peixe. Por quê? Quando você vai pescar, você joga rede, você joga rede. Joguei muito. Você pega a rede, joga. E aí quando você puxa, tem toda espécie de peixe. Aí você puxa, chama tarrafa. Quem conhece a tarrafa aqui? Puxa assim, você puxa ela, você puxa para dentro da água e você vai selecionar os peixes. É todo tipo de peixe que o pescador leva para casa? Não. Quem gosta de pescar aí? Todo mundo. Olha aí, eita glória. Então, então todo o peixe está no lugar certo. Então você é pescador. Quando você joga rede, puxa para fora da água, você pega tudo que vem e joga na panela e leva para casa para comer. O que você vai fazer primeiro? Vai selecionar os peixes de qualidade e os que não são de qualidade. Tá certo? Então, agora vamos colocar, imagina que a rede, o que nós podemos definir aqui? Essa rede, dentro do Evangelho, o que pode ser uma rede? Isso, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho é a rede. Quando você prega a palavra de Deus, você está lançando a rede. Aí, quando você lança a rede, vem toda espécie de peixe. Eu não vejo. Ou você vai selecionar? Não, você pode ser crente, não. Você, tudo bem. É assim que funciona? Vem todo tipo de gente. Você simplesmente tem que orar. Faz a profissão de fé. Você aceita Jesus? Aceita. Tá? Embora não esteja realmente aceitando a Cristo de verdade, mas você tem que orar por ele.
de verdade, não é? Você não sabe. Aí, para onde que essa pessoa vai ser levada? Para a igreja, vai congregar aqui com a gente. Tá certo? Vai congregar. Agora tem um detalhe aqui importante, presta atenção. Jesus disse que Jesus falou para Nicodemos. Quem lembra? O que ele falou a respeito do reino de Deus e do nascimento? O que ele falou? Como que ele disse? É necessário nascer de novo. Para quê? Para entrar no reino. É isso que confere na família. Para entrar onde? No céu. Isso. Como é que diz aí sobre ele? Aquele que não nascer de novo. Isso. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Por que isso? Eu vou falar uma coisa para você aqui, presta atenção, olha, isso aqui é importante. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você, ou seja, no momento, os mais precisos, no momento que você ouve a palavra de Deus, e você crê que Deus entregou Cristo para te salvar, presta atenção, vai cagar. É muita atenção, presta atenção. No momento que você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo ele faz o trabalho. Imagina que alguém está pregando para você. No momento que alguém está pregando o Evangelho para você, o Espírito Santo ele vai fazer o seu trabalho. Ele vai lá e convence essa pessoa. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Como que nós éramos antes de conhecer a Cristo? Mortos. Em ofensas e pecado. Ou quem estava vivo antes de conhecer a Cristo? Todos nós, antes de aceitar Cristo, nós estávamos em estado de morte. Mortos em ofensas e pecado. Esse é o nosso estado. E o que o Espírito Santo fez quando nós ouvimos a palavra e cremos nela? Ele nos vivificou. Ou seja, ele nos deu vida. E esta vida é o novo nascimento. Está vendo aí? Como que é o processo? Eu estou descrevendo aqui um processo do novo nascimento. Vai para cá, vem para cá comigo. Eu vou descrever o processo do novo nascimento. Você ouve a palavra. O Espírito Santo fala contigo, você crê no coração. Você que estava morto, agora passa a viver. Porque o Senhor nos vivificou. Agora você tem vida. Agora você nasceu de novo. Tá? Por quê? Porque ninguém pode aceitar Cristo sem antes passar pelo novo nascimento. A gente pensa o seguinte, que aceita Jesus, se transforma, depois nasce. Não, o processo é o oposto. Tá? O que você fez antes de nascer? Quem é você antes de nascer? Processo. Quem lembra de alguma coisa, algum acontecimento antes de você ter nascido? Você lembra? Você lembra, mãe? Mãe, você lembra de alguma coisa antes de nascer? Alguém lembra? Por quê? Porque você só passou a viver depois que você
Então, não é que você aceita Jesus, ouve a palavra, aí tem que se transformar, tem que se batizar para depois nascer de novo. Não. O processo é diferente. Primeiro você ouve a palavra, nasce novamente, tem um novo nascimento, aí você vai caminhar. O processo tem pessoas que levantou a mão, veio na frente, confessou e não nasceu de novo. Tem pessoas que nunca passou pelo processo de novo nascimento. Ela simplesmente é crente porque a mãe é crente, o pai é crente, eu tenho um primo que é crente, eu vou lá na igreja e tal. E pronto. Ei, pastor, Nicodemos achava que estava tudo certo com ele, né? Sim. Mas aí quando ele se encontra com Jesus, ele vai ter um choque de realidade. Ele estava totalmente errado. Era conhecedor da lei, era doutor da lei. Então, quando ele encontra Jesus, que Jesus passa essa realidade para ele, olha, é necessário nascer de novo. Calma aí, como assim? Como assim nascer de novo? É necessário nascer de novo. Isso. Pronto, o processo todo. O processo dele envolve tudo. Ele tinha que primeiro crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso. Antes, o que Jesus está falando para ele? É necessário nascer de novo. O nascimento vem primeiro, por meio de quê? Ouvir a palavra de Deus. É isso? E ouvindo, o que vem depois? Crer. Para ser salvo. Aí isso é o processo, né? Então ele precisava passar pelo processo ele precisava crer que Jesus Cristo, aquele que estava falando com ele, é o Filho de Deus, através da pregação. Isso. Aí ele escuta, aí ele crê, aí sim tem um processo para regeneração. Depois, isso. Esse processo da regeneração, ele é processo, já está falando de processo. Por quê? Porque ele pode durar um dia, pode durar uma semana, o processo pode durar um mês, é um processo. Ali foi na hora. Porque o ladrão da cruz ali, ele creu, ele viu e creu ali. Então ele passou, ele nasceu de novo. Ele não passou pelo processo, não deu tempo. Mas ele creu, ele ouviu, ele viu Cristo ali, ele creu que era o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Nós estamos aqui porque ele era sempre, mas este nada fez para que estivesse aqui. Aí, o que ele disse para o Senhor? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entrar no reino, né? É o poder de Deus, né, trabalhando na vida daquele pecador, né, quando ele aceita Jesus como Salvador. É o poder de Deus trabalhando na vida daquele pecador e ele consciente que verdadeiramente precisa daquela regeneração, que ele aceitou Jesus como Salvador. O poder de Deus age no coração dele e ele passa agora a ser uma nova criatura. Isso. Como foi o caso do ladrão que estava lá na cruz. Ele já imediatamente foi regenerado, recebeu a salvação e ali já morreu e foi embora. Ele creu em Jesus Cristo. Porque, irmão, uma pessoa precisa estar ser salva. Ele precisa crer em tudo que Deus fez por ele. O que Deus fez? Deus entregou o seu único filho para que morresse para nos salvar da terra. Isto é suficiente para salvar qualquer pecador. Isto é suficiente, pessoal. Até porque o ladrão da cruz, ele já estava mesmo condenado.
Já estava morto, né? Praticamente morto. Então ali não tinha como ele voltar para trás para fazer um processo de regeneração. Então ali foi uma coisa momentânea e totalmente dentro do contexto que ele estava vivendo, ele já estava condenado, já estava morto. Então Jesus Cristo falou assim, ó, não tem como tu voltar para trás mais, na minha na frente, não tem como você voltar para trás mais. Então daqui para frente, você já está morto mesmo, daqui a pouco tu estará comigo no paraíso. Esteve, foi o Senhor paraíso. Então não teve nada, não deu tempo como nós. E um exemplo aqui. Se você realmente, presta atenção, olha para cá. Se realmente você é um crente, salvo, você já nasceu de novo. Tá? Agora, se você não é salvo ainda, eu estou falando de você nesse sentido direto. Então, se alguém não é salvo, esse alguém não nasceu de novo. E se alguém é salvo, esse alguém já nasceu de novo. Simples assim. Não, eu não nasci de novo, então não é salvo ainda. O que identifica? Aí eu pergunto assim, mas como eu sei se eu já nasci de novo? Quem quer saber essa pergunta? Ninguém vai. Você sabe como saber se você já nasceu de novo? Quem sabe aqui? Simples, né? Como é que... Vamos fazer... Vou dividir em duas partes, tá? Presta atenção. Como é que você vai saber se você é salvo? Vou te fazer uma pergunta. Simples, direta. Você recebeu Cristo, você creu que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, que derramou o seu sangue por você? Sim. Se a sua resposta for verdadeira, você é salvo. Simples assim. Se isso que você fala, se você fala para todo mundo, eu creio que Deus tem o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, então isso significa que esse é o primeiro passo para saber que você realmente nasceu. Agora, entra o processo na questão dos frutos. Os frutos é para demonstrar o seguinte: os frutos ele demonstra como que eu estou vivendo a minha vida com Deus, o meu comportamento com o Senhor, a minha comunhão com Deus. Os frutos, irmão, é o nível de comunhão que você tem com Deus. Porque se eu perguntar aqui, se eu disser assim, aqui na igreja tem crente que tem mais comunhão com Deus que todos os meninos, eu estou mentindo? Não, na verdade. Eu vou repetir. Aqui na igreja, aqui, nessa igreja aqui, dos que estão presentes aqui, você, tem crente aqui que tem mais comunhão com Deus do que eu. Tem uns que têm mais comunhão, tem outros que têm menos comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmão, não é uma coisa nivelada. Não, eu tenho mais, eu tenho menos. Depende da sua vida, do que você tem com Ele. Eu vejo também que o nível de comunhão depende também da aproximação do servo de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais ele quer de Deus, mais ele busca, mais ele ora, ele tem um relacionamento com Deus. Tem pessoas que às vezes não tem aquela intimidade com Deus porque ela não busca, ela não ora, ela não vai a fundo. Então, quando nós buscamos, nós vamos a fundo, nós nos lançamos diante dos pés do Senhor, buscando com intensidade, Ele nos deixa chegar nela, sabe? Porque a gente busca. Então, assim, esse nível de intimidade é quanto mais a gente busca, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente busca a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso nível espiritual vai aumentando. Sim. Agora, se a pessoa fica só em casa, deitado, com a
trabalhos vários, não tem aquele momento de relacionamento com Ele, de oração, de leitura da palavra, de jejum, ela vai ficar meio distanciada de Deus, né? Isso. Presta atenção. Tudo isso que o pastor já falou aqui faz parte exatamente da comunhão. Alguém pode dizer assim: eu vou passar mais tempo orando. Por exemplo, eu oro uma hora, eu vou passar 2 horas orando. Isso vai aumentar a minha comunhão com Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Presta atenção. Eu jejum 1 hora, eu vou passar a jejuar 2 horas. Eu jejum até meio-dia, vou passar a jejuar até o dia inteiro, porque isso vai aumentar a minha comunhão com Deus. Também não é assim. Por quê? Vamos lá. Eu posso dar um exemplo de jejum. O que é jejum? Jejum é a abstinência do alimento. É você se afastar do alimento. É mais ou menos assim. Imagina que você está muito ansioso por algo. Nossa, mas você vai casar. O jovem vai casar. Ixi, quando está próximo do dia do casamento, nem fome sente. Todo ansioso. E quando você está perto daquela pessoa que você ama, nem fome sente. Não é? Esquece até a hora de comer. Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito, a fome vai embora. Não é? Irmão, eu gosto do meu trabalho, né? Daí quando eu estou trabalhando, estou muito concentrado no trabalho. E aí, às vezes, quando eu vou olhar no relógio, 4 da tarde, eu nem almocei, fazendo aquilo ali, porque eu gosto tanto daquilo que eu faço, que eu nem lembro que tem que almoçar. Então, o jejum é mais ou menos assim. O que é o jejum? O jejum é aquilo que Moisés passou com Deus. Você acha que Moisés passou 40 dias com Deus? Eu estou com fome, eu queria tanto comer, mas não posso. É assim? O que você acha aqueles 40 dias que Moisés passou no monte? Como que ele passou aqueles 40 dias? Ele sofreu muito, foi com fome. O que você acha? O que você acha? Vou dar sua opinião. Você acha que Moisés sofreu ali com fome? Ou você acha que Moisés estava tão satisfeito na presença de Deus que ele nem lembrou de comer? O que você acha? Eu acredito que Moisés estava tão satisfeito na presença de Deus que nem fome ele sentiu. Então, o jejum, eu vou aumentar o meu jejum para não ter mais comunhão com Deus. Não. O jejum já é uma consequência do teu relacionamento. O teu relacionamento com Deus está tão grande, está tão alto o nível de relacionamento, que às vezes você está com vontade de jejuar. O teu relacionamento com Deus está tão grande que quando você está por conta, está com a Bíblia aberta, lendo e chorando. Eu vou ler mais a Bíblia para me obter mais comunhão com Deus. Não, a leitura da Bíblia é o resultado da tua comunhão com Deus. Isso. Se nós buscarmos, porque o que é um relacionamento? Por exemplo, você tem um relacionamento com a sua esposa. Isso. Então, como é que é o relacionamento? É uma comunicação, é uma conchego. Então, o jejum, eu sei que a gente jejum já é uma prática do cristão, da palavra e tudo. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte: que nós, para a gente ter esse relacionamento com Deus, a gente tem que se aproximar dele. E se a gente cada vez mais a gente não tiver esse desejo de estar próximo dessa pessoa, o nosso, por exemplo, relacionamento do casal, se o marido ele não estiver ali sempre próximo da esposa, tentando agradar ela ou ela do esposo, vai esfriando. Então, o cristão, para ele ter esse relacionamento com Deus mais aprofundado, ele tem que ter verdadeiramente esse aconchego, está sempre querendo agradar a Deus, está sempre próximo de Deus. Claro que nós temos nossos afazeres, mas o crente que tem mais relacionamento com Deus é ter que
dele, mais ele quer buscar os dons espirituais, mas tudo dentro da ordem e decência, não é nada descontrolado. Mas se ele busca mais do que alguém que ora pouco, ora 5 minutos, e tem um que já ora mais, se derrama mais na presença de Deus e quer mais a presença de Deus, né? Então eu acho que essa pessoa, ela está querendo mais de Deus, não que ela vai ficar 12 horas orando, 24 horas fazendo jejum, mas porque a gente pode fazer um jejum de 6 horas, de 1 hora, isso não depende. Agora que ele tem que buscar, ter esse desejo, essa coisa ardente no coração dele, para que ele possa receber graça de Deus, não quer ser maior de que ninguém, não quer ser mais santo de que ninguém, mas para ele se sentir mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito Santo. Isso eu falei. Correto. O relacionamento com Deus, essa questão, é o seguinte, claro, o relacionamento com Deus ele vem pela palavra, pela palavra, pela vida consagrada, pela oração, enfim, tudo isso. Não é algo sacrificial, não é. O pastor Valério falou aqui no domingo a respeito do amor sacrificial. Então, o relacionamento com Deus é tudo isso que o pastor está falando, né? A questão o que eu estou indo mais a fundo aqui é na questão de eu não vou, a questão agora eu estou indo mais a fundo aqui, entende? Como que eu estou indo mais a fundo? O que a palavra nos mostra é que o relacionamento, eu não faço para me relacionar mais, eu me relaciono mais, eu não faço para ter mais relação com Deus, mas a minha relação com Deus é o resultado dessa comunhão, entende? Então, eu vou me esforçar para ter mais comunhão. Não, você está se esforçando porque você já tem comunhão. Na medida que você tem, você quer mais. Você tem e quer mais. Você quer mais. Entende? Você tem e você quer. Não tem nenhum pingo de desejo por Deus. Então, infelizmente, não tem nenhum pingo de relacionamento com Deus. Aí eu tenho um pouquinho. Claro, você tem que buscar mais. Tá? Você tem que ir mais a fundo no Senhor. Estreitar mais esse relacionamento. Porque quanto mais estreito esse relacionamento, melhor vai ser o precedente. Tá certo? Então vamos lá. Então o reino de Deus. O reino de Deus é os 1000 anos. Tá certo? Só que nós vivemos, quando Cristo foi estabelecido o reino, quando ele veio para estabelecer os 1000 anos, não deu certo. Tá? Quando ele veio lá no passado, há mais de 2.000 anos, ele veio para estabelecer esse reino. Ele veio para isso. Tá? Porque lá em João 1, verso 11 diz: ele veio para o que era seu. Quem era ele? Judeu, Israel. Mas os seus não receberam. Então Jesus veio para estabelecer exatamente o reino milenar. Mas ele foi rejeitado. O rei foi rejeitado. O rei foi rejeitado. Eu vou pedir para que alguém leia para nós. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler para nós. É isso? 3:2. O melhor, é isso mesmo? E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso. Capítulo 4, versículo 17 agora. 4:17. Isso. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso. Mateus capítulo 12, versículo 28. 12:28. Isso. 12:28 está escrito: mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. É 12, 28? 28?
Mateus 12, 28. 28 é isso aí. Aqui fala também. Isso. Continua. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Isso. Quem está falando aqui? Jesus. Ele está dizendo que o reino de Deus chegou, é isso? Confirma aí. Como é que diz? É chegado a vós o reino de Deus. Naqueles dias. Quem era o rei desse rei? Jesus. E por que esse rei teve que viajar para uma terra onde para voltar depois com o reino, se ele já estava ali para estabelecer o reino? O texto está dizendo que o reino de Deus já está. Então, naqueles dias, Cristo estabeleceria o reino de Deus. O reino de Deus seria estabelecido naqueles dias. O rei já estava ali, pronto para estabelecer o seu reino. Pastor Francisco, por que não deu certo? Porque Deus não quis, graças a Deus. A rejeição também, né? Eles foram rejeitados. Ele foi rejeitado pelo seu povo, pelo súditos do reino. O reino seria o reino a Israel. Ele veio para estabelecer o reino a Israel. Tá? Não deu certo? Não deu certo. Então, os planos de Deus foram frustrados? Não. Eu não sei de nada, mas Deus sabe tudo. E o que estava acontecendo? Quando Israel rejeita o rei tem que viajar. Nós lemos aí? Não está dizendo aí que o rei viajou? Na parábola que foi o rei foi para onde? Para onde foi o rei? A tua terra remota. Onde é essa terra? O céu. O rei veio para estabelecer o reino e não deu certo. Foi rejeitado. Para onde ele voltou? O céu. Fazer o que no céu? Preparar para voltar de novo com esse reino. Que não deu certo. Não deu certo por quê, pastor? Porque Deus não quis. Tá bom? Porque Deus é bom. Porque se Israel recebe o Messias e estabelece o reino, nós estaremos de fora desse projeto. É isso? Eu vou descrever para você se tivesse dado tudo certo. Olha para cá para você entender. Presta atenção. Imagina que Cristo veio, como foi lido agora. Ele veio estabelecer o reino a Israel. Deu tudo certo. Ele veio estabelecer o reino de 1000 anos. O que seria ruim disso? É que nós estaríamos fora. O gentil. E aí? Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Está vendo como Deus nunca perde? Ele sempre está bem. Né? Quando o Satanás pensa que ele perdeu, está ganhando. Quando o povo rejeita porque tinha que rejeitar. Porque se não tivesse rejeitado, nós não teríamos esse aqui, não. E se nós não teríamos esse aqui, nós estaríamos de fora. E se nós estivéssemos de fora, estaríamos perdidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entende a glória a Deus, né? Então, o que é feito agora? Aí ele foi para o céu. Aí no céu, ele está no céu. E o reino, no sentido espiritual, nós fazemos parte dessa esfera do reino. Embora Cristo não é para nós rei, tá? Oh, meu Jesus e rei, não. Ele é rei de Israel.
Então nós podemos nos dirigir a Jesus como Senhor, não só devemos, temos por obrigação. Eu tenho aquela coisa de, quando eu me dirijo a Ele, eu me dirijo ao Senhor Jesus. Eu não gosto muito de chamar Jesus dele. É uma coisa minha. Senhor Jesus, porque é mais interessante, pastor? Senhor Jesus. Senhor. Ô Jesus. Igualando, não é? Meu rei é a expressão baiana. Meu rei, né? Senhor Jesus. Ô meu Senhor. Senhor. Agora, ao meu rei. Não. Veja para as irmãs baianas, né? Ela sabe, gente carinhoso. Ó meu rei, não é assim? Não é isso? Gente carinhoso. Os casais se relacionam de uma forma carinhosa, cada um tem o seu jeitinho, né? Mas enfim, Jesus é para nós o quê? Senhor. Ele é o que na igreja? Noivo. E ele é rei de quem? Israel. Não é rei da igreja. A igreja não tem rei, nem noivo. Então o rei que estava no meio, o reino de Deus estava no meio de vocês. Foi assim que Jesus falou. Por que Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava no meio do povo? Porque ele era o rei. Ele estava dizendo o seguinte: o reino de Deus é chegado. João Batista falou isso, sim ou não? Você lembra de João Batista disse? O reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso, o reino dos céus. Por que dos céus? Porque de lá ele veio. Então vamos lá. O reino dos céus. Presta atenção, vamos lá. Eu poderia desenhar aqui para facilitar mais, mas eu quero que você venha comigo para você entender isso aqui. É importante. Quando eu digo é importante, presta atenção. O reino dos céus, presta atenção, o reino dos céus é todo o reino envolvendo os anjos que estão nos céus e os homens que professam a Deus na terra. O reino dos céus envolve toda a esfera celestial e terrena. Qualquer pessoa que professa Cristo está inserido no reino do céu. Qualquer cristão, seja lá de quem for, qual denominação for, ele é um cristão, então ele faz parte do reino dos céus. Tá? E os judeus, pastor? O judaísmo, por exemplo, o judaísmo faz parte do reino dos céus, faz. Porque o reino dos céus globaliza toda essa esfera, céu e terra. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o reino que Cristo estabeleceu, que vai estabelecer nesse mundo. Quando Cristo terminar de governar, o que vai acontecer? Vou pedir para alguém ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Cristo vai governar, vai ser o rei. Depois o que vai acontecer? 15 e 24. Isso. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Pronto. Olha para cá. Então, depois que Cristo terminar o milênio, terminar o seu reino, o reino de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai devolver o reino a Deus. Por isso que o reino só vai durar 1 ano. Ele vai pegar esse reino e vai entregar ao Pai. Ele vai aniquilar todos os inimigos, vai acabar com tudo que é inimigo de Deus. No final do reino, ele vai entregar o reino a Deus.
Fica